Vikings, aqui é Paulo Marçal, estamos começando mais um Vikingcast. Hoje aqui comigo o nosso querido amigo Ulisses. Beleza? Marcela Matuzzi. Eu. E um convidado especial, Igor, o nosso Dick Manager ou gerente de lojas nerds, que participou inclusive de uns MDcasts com o pessoal da Modelo Design. Então quem já ouviu vai reconhecê-lo. Prazer, Igor. Todo meu, obrigado pelo convite aí. Eu que agradeço por estar participando. Então, roda a vinheta! Voltamos, pessoal. Hoje a gente vai falar de um tema, vamos dizer assim, super legal. A gente não vai falar literalmente sobre Vikings, né? Mas é um assunto correlato. E no decorrer da conversa vocês vão entender e descobrir o porquê. Hoje nós vamos falar sobre o Senhor dos Anéis, ou The Lord of Rings, ou melhor, né, The Lord of the Rings. Finalmente, eu diria. Finalmente, exatamente. Assim, para quem não sabe, o Senhor dos Anéis é uma trilogia de livros que saiu no começo da década em meados da década de 50, tá? A Sociedade do Anel em 54, As Duas Torres também em 54 e O Retorno do Rei em 55, escrito por John Ronald Reuel Tolkien, também conhecido como J.R.R. Tolkien, ou vulgarmente Tolkien, né, como é mais conhecido. Tolkien era um escritor que viveu entre 1892 e 1973. Ele é de 3 de janeiro, então provavelmente é capricorniano, se eu não me engano. Então vamos lá, pessoal. E também o pessoal mais novo, assim como eu, conhece também a trilogia de filmes, aquela bilionária trilogia de filmes que arrecadou aproximadamente 3 bilhões de dólares, ou hoje 17 bilhões de reais. Esse pequeno absurdo aí de 17 Oscars, dentre os 30 pelos quais ele foi nomeado. A trilogia de filmes saiu no começo dos anos 2000, tá? A Sociedade do Anel, que tem o mesmo nome do livro, sai em 2001, As Duas Torres em 2002 e O Retorno do Rei em 2003. 3 puta filmão que você tem que ter reservado aí pelo menos 12 horas para assistir. 12 horas e saco. E só que horas muito bem investidas. Muito bem investidas, exatamente. E o que é legal falar sobre o Senhor dos Anéis, tá? Que, assim, se você assistiu os filmes apenas, leia os livros que vale a pena. Se você só lê os livros, invista um pouco da sua paciência e assista os filmes. Como o nosso querido amigo Ulisses gosta de dizer, é praticamente um documentário da Terra-média, correto, Ulisses? Exatamente, cara. Vale muito a pena assistir os filmes com essa visão, tanto os filmes do Senhor dos Anéis, quanto o Hobbit, né? Vale muito a pena. Tem muita gente que critica, Peter Jackson, isso, aquilo, meu Deus. Cara, quando eu vi aquilo a primeira vez, malandro, eu chorei, velho. Eu chorei, cara. Aquilo ali, eu tinha que ver aquilo dali, sabe? Foi espetacular, mano. E é um documentário ali da Terra-média. Você tá vendo a Terra-média em audiovisual, parceiro. É isso aí. Olha só, quanto a isso aí eu vou falar. Na época eu tava num relacionamento já duradouro e tudo, e o rapaz que tava comigo, o Rodrigo, ele era assim, aficionado, né? Uhum. Eu gostava do que eu já tinha escutado, mas eu ainda não tinha lido nada. Eu não tinha lido absolutamente nada quando saiu o primeiro filme, desculpa. E daí ele chegou, só me pegou pela mão. Eu queria ter essa experiência de chegar, de ver, sem fazer nem ideia do que se trata. E eu vou ver como você vai ficar assistindo isso, porque eu sei que você vai se sair em prantos do cinema, e não deu outra. E aí, não deu jeito. E aí, um mês depois, eu já tinha lido a obra toda. A Marcela, cara da Marcela, né, Marcela? Isso aí. Incrível. O Senhor dos Anéis, ele é uma obra, ao meu ver, ele é muito completa. Uhum. Não vamos falar que é uma obra fácil de você consumir tanto livro quanto filme.
Não é fácil consumir isso, tem que gostar de fato. Mas se você, tipo assim, der uma chance, vai com o coração aberto pra... Não sei nem se é uma coisa muito... eu vou desligar meu cérebro, não. Porque é uma obra complexa, ainda assim. Então vale a pena, sim, ver essa obra, os livros. Sociedade do Anel é muito boa. Só precisa ter paciência no começo ali, porque a gente sabe que o Tolkien, pai, ele era detalhista. Ele era detalhista. E então você vai ler até a cor da grama do Shire, né? Do condado. Então, vai com paciência, porque você vai ter uma obra narrativa ali, bem nada. Né? Mas isso é o que queremos, não, Ulisses? A gente quer saber todos os detalhes, né, cara? Quem gosta aqui. Eu mesmo, eu tenho aquelas versões estendidas e aqueles 40 minutos a mais em cada filme são maravilhosos. Assim, por mim, eu podia 2 horas a mais em cada filme, assim, sabe? É espetacular. São 40 minutos para chorar, porque é muita coisa. Ainda mais para quem leu bem, para quem já leu o Silmarillion. E olha, eu acho que esses detalhes todos que Tolkien colocou, por mais maçante que possa parecer na hora da leitura, foi fundamental para o Peter Jackson conseguir alcançar o que ele queria alcançar na filmagem. Pode não ter sido perfeito aos olhos do pessoal mais purista, porque teve alterações, tudo isso, mas como um filme de Senhor dos Anéis, que parecia, eu entendi depois porque que as pessoas falavam que jamais pode ser feito um filme de Senhor dos Anéis, porque não tem como reproduzir isso. Eu entendo perfeitamente que, nossa, foi a melhor coisa que tivemos, foi esse filme do Peter Jackson. Não sei se daria para fazer melhor. Ele conseguiu extrair cada detalhe, e foi graças à narrativa do Tolkien. Isso, sabe, não tem o que falar. A gente compreende que para como a gente está por hora, eu sei que não é, né, o foco hoje, né, não é o Christopher, o pai, né, é sim, Christopher, eu entendo, mas não tem como falar do Christopher Tolkien e a obra que ele protegeu e seguiu sem falar do pai, isso é impossível. Tá? Então tenham paciência aí, pessoal. Agora, eu consigo compreender que, como é uma obra audiovisual, você tem diferenças entre livro e filme. As pessoas muitas vezes não compreendem isso. Os mais puristas, como a Marcela disse, eles não compreendem. Eu entendo isso também. Até esse pessoal eu consigo compreender. Mas entende que é uma coisa que você tem a mais do Tolkien para consumir. Você não tem só os livros, agora você tem os livros e você tem uma narrativa em audiovisual também. É uma soma isso aqui, tá? Então a gente compreende. Agora, é muito difícil você narrar, por exemplo, a saída do condado, a saída do Shire, do condado, como vocês queiram. É difícil porque o Frodo demorou anos para sair de lá. O Frodo no livro, ele não era um garoto. E eu acredito que é mais difícil reproduzir isso. Era mais difícil, talvez, criar identificação, porque o filme do Senhor dos Anéis não era só pra quem gosta de Senhor dos Anéis, mano. Porque senão não ganhava Oscar, não ganhava prêmio. O Senhor dos Anéis era pra todo mundo. Então, eu vou pegar até da minha experiência como exemplo nisso que você está falando, Ulisses, porque o meu primeiro contato, por exemplo, com o Senhor dos Anéis foram nos filmes, né? Eu lembro que eu era um moleque, né? Nem tão moleque, em 2002, né? A gente devia ter uns 17 anos, e eu fui ao cinema com meu tio, o tio Adriano, né? Ele era aquelas pessoas que gostavam de rock, então ele gostava de ouvir Black Sabbath, outras bandas do gênero e tal, e provavelmente na adolescência dele ele deve ter lido esses livros do Senhor dos Anéis, porque ele falou que era imperdível assistir esses filmes, né? Então, assim, então ele convidou, a gente foi junto assistir. E eu não sei, eu tenho uma conexão com esse tipo de coisa, né? Já falei tantas vezes nos Viking Casts com vocês, etc. E eu me apaixonei. Só que eu fui ler os livros um pouco depois. Eu acredito que o primeiro livro que eu li foi em 2005 ou 2006, que eu peguei emprestado do Emílio, que geralmente faz os
vai que encaixe conosco e hoje não pôde estar aqui, né? E eu peguei emprestado com ele, eu lembro que eu não era um cara que era muito adepto à leitura na época, né? E peguei aquele livro lá que tinha quase um palmo de espessura, eu falei, meu Deus do céu. E mesmo assim, eu li com gosto, e foi muito bom, tanto que depois eu acabei lendo os demais livros, foi uma experiência bem bacana. Muito feliz de ouvir isso, viu, Paulo? Na moral. Fico muito feliz mesmo, cara. E eu quero... Bom, deixa eu passar a palavra pro Igor. Igor, se apresenta, fala um pouco do seu background e como você também chegou ao Senhor dos Anéis, né? Bem, eu cheguei ao Senhor dos Anéis também, como você, eu conheci ele através dos filmes. Eu sempre fui meio naquela época não era nerd, né? Era CDF, né? Que chamava. Exato, sim. Entregando a idade, né? Era CDF. E só que os meus amigos não eram, então o meu círculo de amigos aí da escola não fazia a mínima ideia, então eu não conhecia. Eu conhecia nos filmes mesmo. E aí daí eu fui atrás e tal, e li o Silmarillion, tanto quando você falou do Silmarillion, chega arrepiou aqui, assim, tá? Porque é uma obra que, pra mim, é muito marcante, assim, sabe? Eu gosto muito dos inícios de tudo, assim, sabe? Eu gosto muito de saber como tudo começou. E eu lembro que a primeira vez que eu li o Silmarillion eu não entendi nada. Não entendi. Eu tive que reler de novo depois de mais adulto para conseguir ali entender o que ele dizia, e foi sensacional. Mas é isso, eu lembro que quando assisti os filmes, né, aquela época que você alugava lá na locadora e tudo mais. Você é velho, hein, mano? Foi muito velho, cara. Eu não vou nem falar nada, eu vou ficar aqui. Mas nós temos um bom argumento, nós não somos velhos, a tecnologia que é muito rápida, entendeu? Eu também acho. Não é verdade, a tecnologia é muito rápida. Porque eu nasci eu tive testemunho, hoje eu tenho um celular, entendeu? Então ela vai muito rápido. Exatamente, eu tive Walkman. Eu também. Então, quando eu assisti a trilogia, né, e tal, foi nossa, sensacional. Mas eu me emocionei muito, muito mesmo, foi com o Hobbit, porque eu sou muito sistemático, então eu li o Silmarillion e eu li o Hobbit, e eu confesso que eu ainda não li o Senhor dos Anéis, eu preciso ler. Mas olha, Igor, eu vou apertar um botão aqui escrito desfazer amizade imediatamente. Ô, louco! Não é, cara. Nossa! Porque bem quando como eu disse, quando eu conheci, foi a época de estudo, trabalho, aí viajava, você sabe como que é. Cara, isso não tem desculpa, velho. Não tem desculpa pra isso, cara. Bom, então eu vou ler aqui, aí depois a gente volta também. Exatamente. E quando eu fui assistir o Hobbit, eu lembro que foi eu e o Mário, e a gente pesquisou bastante, porque só tinha uma sala em São Paulo que ia passar em 48 frames, que era no Shopping Morumbi, lá, nossa, muito longe pra nós. E eu lembro que aquela cena aquela cena que ele canta na lareira, cara, ali eu não me aguentei, não. Ali foi It Mountains Cold. Eu suei bastante pelos olhos naquela cena ali. Sensacional. Oi? É lindo. É lindo demais. Não, quando eu vi o trailer, né, que o trailer mostra aquela cena, né, eu fiquei louco, eu precisava muito ver aquilo. Mas é isso, cara. Então, assim, hoje eu tenho aqui o livro, né, os dois livros, o do Hobbit e as versões estendidas do Senhor dos Anéis, que eu assisto pelo menos umas 2, 3 vezes no ano, para relembrar tudo aí. Eu comecei com o Senhor dos Anéis, cara, foi a primeira vez que eu li a Sociedade do Anel, foi em 97. Foi em 97, foi com um livro português de Portugal, cara. Puta que leitura difícil da bexiga aquilo ali, meu. E o português de Portugal, ele é muito estranho. Eu me lembro que eu fui na casa de um amigo, eu passei ali algumas situações muito difíceis ali, que eu, quando adolescente, eu era
muito da pá virada. Eu quero deixar esse relato aqui porque vai que caia no ouvido de algum adolescente, vai ser interessante. E eu era muito da pá virada, tinha muita raiva de tudo e tudo mais. Eu me lembro que eu fui na casa de um amigo, cara, jogar Dead or Alive, cara. Alguém conhece esse joguinho, Dead or Alive? Conheço. É aquela coisa ali. Fui jogar aquele troço e aí, enquanto ele tava buscando videogame, jogo, essas coisas tudo, a avó dele tinha uma biblioteca lá. E aí eu vi aquele livro marrom ali, cara, na prateleira. Uma capa grande assim. Falei, nossa, posso dar uma olhada nisso aqui? E ali tava escrito, cara, Senhor dos Anéis. Falei, nossa, do que se trata isso aqui? Ele falou, cara, não faço ideia. Aí eu li o prefácio do livro e ali, cara, foi automático, cara. A hora que eu vi o prefácio do livro, contando sobre a Terra-média e falando sobre as áreas da Terra-média, posso levar esse livro emprestado? Emprestado, te devolvo na segunda? Da segunda do outro ano, porque fiquei com aquele livro ali, e ali eu comecei, cara, com o Senhor dos Anéis, e eu não entendia, porque naquela versão o condado não é o condado, é o Shire, né? Eles chamam de o Shire, Passo de Gigante. Vocês estão ligados quem que é o Passo de Gigante? Passo de Gigante. Eu lia também a versão da Europa América. Foram os meus primeiros. Então. Excepcional. Passo de Gigante é o Aragorn, né? O Passo Largo. Então, eu vi aquilo dali e até eu começar a entender e tudo. E o Senhor dos Anéis, ele é uma narrativa que ela vai fazer a sua mente elástica. Ela vai fazer que sua mente fique elástica, porque você vai ganhar um arcabouço de conhecimento em gramática e na nossa língua, que é muito grande. É muito bom aquilo daí. E aquilo expandiu a minha cabeça, porque é um mundo que eu não conhecia. É um tipo de mundo que eu não conhecia. Apesar de jogar jogos de RPG, essas coisas, o Senhor dos Anéis, ele era uma narrativa que ele me apresentava um mundo que eu não conseguia nem explicar do porquê eu gostava tanto daquilo. E dali pra frente não passou mais, cara. E aí quando eu vi que lançou no cinema O Senhor dos Anéis, eu não pude assistir aquele negócio no cinema, cara. E eu fiquei assim, desesperado esperando pra ver aquilo no VHS. E foi ali no VHS que eu vi aquela primeira batalha do Sauron contra os elfos e os humanos e tudo mais. Ali, cara, ali eu chorei muito, velho. Puta merda. Quantos VHS foram pra você assistir o primeiro filme? Vou falar uns 4 VHS, né? O ruim é que você pagava por 4 locações, né? Quando você alugava uma locação. Tinha que ser, né, cara? Foi assim, espetacular aquilo ali, cara. E Senhor dos Anéis, pra mim, começou ali. Quando nas pesquisas eu comecei a ler sobre as outras coisas, porque dali eu já emendei. E antes, pessoal, não era fácil achar as coisas como é hoje, né? As molecada tem um boi de achar os negócios, né, meu? Antes era revista, tinha que garimpar, jornal, biblioteca. Cara, infernal, cara, aquilo dali. Só pra dar uma explicação, né? Porque eu não sei, quem tá ouvindo a gente talvez não saiba o que seja VHS. Hoje em dia, vocês conhecem o Blu-ray, que é um disco. Antes do Blu-ray, tinha um outro disco que chamava DVD. E antes dele tinha um que chamava CD. E antes do CD, para você assistir filme, você tinha que assistir numa fita. A fita era do tamanho, mais ou menos, sei lá do que era, de um pacote de wafer. Que você punha dentro de um negócio que chamava videocassete. E aquilo lá... Durou um pouquinho, hein? É maior. É mais um livro, mais ou menos. Pra ter uma ideia. Mais ou menos. Aí você punha aquilo lá, você assistia o filme, né?
E quando você queria assistir de novo, você tinha que voltar o filme, que era você girava a fita ao contrário. E normalmente, se você não usava muito o seu videocassete, é na sua hora que dava merda. Porque aí botava ela lá dentro e às vezes a fita escapava e misturava tudo e arrebentava a fita. Se você alugou uma fita naquela época e ela fazia isso, amigo, deu ruim. Sem rebobinar, levava multa. Exatamente. Eu consegui fazer isso com uma fita do Akira, mano. Você bota a fé no negócio desse. O primeiro Akira que eu assisti na vida, eu ferrei com a fita, mano. Não. Burrinho aquilo ali, né? Eu vou torcer pra acabar essa quarentena, Ulisses, e você me aguarde. Como é que você faz isso com uma fita de Akira? Pois é, cara, eu sei. E aí, cara, e daí foi aonde eu conheci o Christopher Tolkien. Foi porque eu peguei o Silmarillion. Eu tinha conseguido ler O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, O Retorno do Rei. E tem muita coisa pra falar aí do Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei. É história, tá? O Retorno do Rei, As Duas Torres e A Sociedade do Anel, que a gente conhece, tá? Ele é cortado, tá? Os livros. São 400 parágrafos a menos, tá? Então, se você leu e acha que leu O Senhor dos Anéis como eu achava, e leu e releu, leia de novo e pegue a nova versão, porque a antiga tá foiçada. Essa versão da HarperCollins tá assim divina, cara. Cintilando. Eu fui no Tolkien Fest que teve em 2018. Na época tava lançando A Queda de Gondolin, lançou lá, inclusive, nesse Tolkien Fest. E daí o tradutor, o rapaz que traduziu a Queda de Gondolin estava lá e conversou com o pessoal, explicou como é que foi a forma da tradução, o que ele levou em consideração. E olha, eu vou te falar, o rapaz carioca, ele muito bem, ele mandou. Oi? Carioca ele, né? Ah, sim, como você, ó. Não é, Marcela Matucci. E aí, cara, esse Silmarillion foi onde eu conheci o Christopher Tolkien, né? E vi que ele é, como a Marcela gosta de falar, né? O guardião da obra, né? Do pai. Quer falar dele, Marcelo? Antes de vocês falarem, deixa eu só dar um recadinho, eu já passo a palavra de volta para Marcela. A gente, por conta do Covid, a gente está gravando o nosso Vikingcast em casa, por telefone, tá? Cada um na sua casa, né? Então há uma queda de qualidade em relação às gravações do Vikingcast da primeira temporada, a qualidade do áudio em alguns episódios que são gravados assim, tá, pessoal? Não se preocupe, né? Assim que a quarentena acabar, a gente volta a gravar no estúdio, a gente tem de volta aquele ganho. E outra coisa, por que eu resolvi falar disso agora? Porque quem acompanha as nossas lives, né, nos domingos, né, sabe que de vez em quando as minhas cadelas aparecem. Então pode ser que de vez em quando vocês ouçam uns latidos, uns barulhinhos tipo esse assim, das patinhas dela no chão. Então é por conta que nós estamos gravando de casa. Aí, voltando ao nosso tema, né? Agora vamos falar assim, porra, vocês são um Vikingcast e o caramba, e por que Katsu que vocês estão falando de Senhor dos Anéis, né? Assim, para quem não sabe, né, o Tolkien pai, né, e o Tolkien filho por inércia, eles se basearam nas Eddas, né, que são um conjunto de crenças da mitologia nórdica, a primeira versão escrita, né, que foi escrita por Snorri Sturluson. E o tema central do Senhor dos Anéis, né, é baseado na saga dos Volsungos, né, também conhecida como o Anel de Nibelungo, que é a versão romanceada do Richard Wagner. Pra vocês terem uma noção, o Richard Wagner demorou 26 anos para compor essa bendita ópera, de 48 a 74. E foi em 1976, no dia 13 de agosto, que ele fez a sua primeira apresentação dessa ópera, tá? Essa saga dos Volsungos, ou o Anel do Nibelungo, ou o Anel dos Nibelungos, tá?
ela é baseada não, ela é a versão germânica do mito de Sigurd, né, da mitologia nórdica. Então, o Siegfried, né, da saga dos Volsungs, é a mesma pessoa que o Sigurd. Então, muitas vezes tem algumas variações por conta da versão germânica em relação à nórdica e também por causa das adaptações famosas como a de Richard Wagner em relação à lenda do Sigurd, tá? Ou Sigurd, ou o nome ou a pronúncia que vocês preferirem, tá? Então, o Siegfried ou o Sigurd são mais ou menos a mesma pessoa, tá? E a base da história dele, né, ou deles, né, se vocês preferirem, é a base do Senhor dos Anéis, tá? Agora, só para explicar porque que a gente entrou aqui, depois a gente vai detalhar melhor isso aqui, principalmente o Ulisses, que tem um maior conhecimento nessa sinergia, ele vai falar um pouquinho melhor para vocês. Mas agora eu passo de volta a palavra para Marcela. Desculpa, Marcela. Não, olha só, imagina. Bom, Christopher Tolkien, gente. Todo mundo que é fã, né, das obras tem que agradecer muito a esse homem. Muito, muito. Porque, assim, quando ele era novo, durante o período ainda de confecção, né, da escrita do Senhor dos Anéis, ele teve lá com o pai dele. Ele já cresceu durante escutando os contos de Bilbo, cara. Entendeu? Eu fico imaginando o quão cativante foi isso, né? De você crescer com seu pai escrevendo uma obra que se tornaria, assim, algo fantástico, né? Então, o que acontece? Logo depois que Tolkien, né, já foi, aquela coisa toda, o Christopher continuou os trabalhos. Ele concluiu o Silmarillion, que, assim, o Silmarillion é tudo que existe no Hobbit, para quem só viu os filmes, tudo que tá no Hobbit, tudo que tá no Senhor dos Anéis, tudo isso, como o Ulisses mesmo já estava falando aqui, tem a base nos acontecimentos do Silmarillion. O Silmarillion é como se fosse, assim, o livro da criação da Terra-média, desse mundo, desse universo. Criação de Arda, né? Pré-Terra-média. Pré-Terra-média, exatamente. Digo mais, exatamente. Antes de Arda. Antes de Arda, exatamente. E Tolkien deu ainda prosseguimento, tá? Dentro do Silmarillion, ele conseguiu, de alguns contos de acontecimentos do Silmarillion, ele tirou alguns grandes livros. Ele tirou Os Filhos de Húrin, ele tirou A Queda de Gondolin, Beren e Lúthien. Maravilhoso, A Queda de Gondolin. Fenomenais, tá? E são histórias, assim, cativantes, são histórias que você se arrepia de ler. Ele fez o apanhado, e aí é mais para quem realmente é fã. Eu não acredito que o pessoal que, esteja esperando uma história, assim, aquele romance, eu não sei se vai agradar, mas tem também os contos inacabados e os contos perdidos, tá? Que traz os apanhados de todos os outros escritos de Tolkien acerca do universo. Então, muita coisa foi alinhavada ali, de histórias que tinham no próprio Silmarillion. Algumas coisas estão alinhavadas e estão ali naquelas obras, tá? É uma coisa, assim, de arrepiar. Eu gosto demais. O Silmarillion, inclusive, é o meu livro favorito. Eu leio ele. Não é? Eu leio pelo menos uma vez ao ano esse livro. Esse ano eu já li, já. Cara, esse ano eu li o Silmarillion 4 vezes. Pois Meu Deus. 4 vezes eu li o Silmarillion esse ano. Eu li O Senhor dos Anéis esse ano. A obra completa foi 2 vezes. Contos Inacabados eu li uma vez. Ano passado eu li o Silmarillion 3 vezes. É um negócio assim, é inexplicável, cara. Eu não sei nem medir o que isso faz comigo, entendeu? E eu vou falar. Toda vez que eu leio o Silmarillion, principalmente o Silmarillion, esse mais do que nunca, toda vez que eu leio, eu choro. E eu choro muito. E as pessoas ficam, não, como é que você tem saco pra ficar lendo Silmarillion? É uma leitura de uma vez só. Dá vontade de bater. Porque, olha,
Eu juro, eu leio aquilo e é uma coisa assim, a história toda da Terra-média, a história toda, de Arda, de Eia, tudo, é uma coisa assim que, sabe, é muita história de superação, é muita história de erros, de acertos, sabe? Deixamos claro que não são histórias propriamente ditas que acabam de uma forma feliz, assim. Elas acabam, mas elas não costumam acabar bem. Mas esse é o interessante. As obras de Tolkien, tudo isso, esse universo, ele se remete a qualquer época da vida, do mundo atual. Ele é extremamente atual. Olha, eu estava vendo agora esses dias com as crianças os filmes do Senhor dos Anéis, nós vimos e na versão estendida, né? Porque eles agora estão maiores e tudo, e eu mesma não estava muito bem com essa quarentena, e eu cheguei assim, gente, eu preciso ver uma história de superação, que realmente me faça reerguer e, caramba, tem que ver além. E o Senhor dos Anéis, gente, é a melhor obra para você fazer isso. É uma coisa que você tá quase sem esperança de tudo. E como é que as pessoas se esforçam, porque tem que acreditar que existe algo de bom nesse mundo, como o Sam fala, entendeu? E quando, olha, aquela hora, por exemplo, que o anel começa a ser cobiçado e as pessoas questionam como uma coisa tão pequena pode causar tanto temor. Vê a situação que nós encontramos hoje, gente, o Covid, um vírus, olha o terror que tá, uma coisa tão pequena. Então, quão atual não são as obras do Tolkien, gente? Ela pode vir e te tocar a qualquer momento na sua vida, entendeu? Não precisa ser uma coisa global, pode ser coisas pequenas que estejam acontecendo com você na sua vida. Justamente por isso, e como o Ulisses falou, são histórias que não têm efetivamente bons desfechos, mas elas têm desfechos que são mais próximos da realidade. E é isso que encanta. Isso que encanta, essa proximidade trazendo a fantasia e deixando ela assim tão correlata com a realidade, entendeu? Muito legal. Você falou agora do acreditar e tudo mais, né? Eu lembro que a primeira vez que eu assisti o último, né, que é o Retorno do Rei, eles vão lá pra guerra acreditando que o Frodo vai conseguir, né, mas sem ter nenhuma informação, sem ter nada, assim, eles vão, né, e você fica muito aflito, assim, porque você tá vendo os dois lados, mas você não consegue, pelo menos eu não conseguia conceber tanta a fé que eles depositavam, né, que eles depositaram no Frodo em cumprir a missão, né? Então isso é muito legal, assim, eu achava realmente eu quando me colocava, porque quando você assiste, pelo menos eu me imagino naquela situação, né? E eu não conseguia conceber essa fé, esse acreditar deles, sabe? Aquela cena em que eles estão cercados e que depois tudo desmorona porque eles só, sabe, é surreal, assim, sabe? A questão da superação que você falou aí, realmente é maravilhoso. Essa parte, Igor, que você está falando, ela é simplesmente fantástica, porque, fazendo uma analogia ali nos filmes, né, com os livros, dá pra gente jogar fazendo essa analogia, veja só. Nos filmes, vocês se lembram, né, dos filmes, dos livros, existem aquelas 3 pedras Palantir, certo? Isso. Vocês se lembram da Palantir, né? É o celular da Terra-média, né? A Palantir. Então, exatamente, é o Xiaomi da Palantir, tá? É isso da Terra-média. Então, o que acontece? Quando acho que foi o Pippin que mexeu na Palantir que estava com o Gandalf, que estava basicamente na posse do Saruman. Eles, né, saíram ali de Rohan com aquela Palantir, e o Pippin mexeu ali naquele negócio, naquela pedra. O Sauron, porque assim, para você mexer com a Palantir, basicamente você tem que ser a mente mais forte do que a última que mexeu na Palantir, para você conseguir ter acesso às imagens e a informação que você quer dali. É um WhatsApp criptografado. É basicamente isso.
é um WhatsApp que derrete sua mente se você não tiver a mente preparada para mexer com a Palantir. O Pippin foi ali mexer com a Palantir. O Sauron detectou ele ali. O Sauron viu um pequeno. E basicamente ele achou que era o Frodo ali. Opa, peraí, então o anel tá ali. Então eu vou virar os meus esforços para lá. Nesse momento, o Frodo já estava a caminho de Mordor. Junto com o Sam e a escrotidão zoiuda. O que acontece? Que o Gandalf preveu isso. E falou, vamos dar tempo pro Frodo. Então o que a gente vai fazer? Vamos pra porta de Mordor. Com o exército, com o caramba inteiro. E vamos chamar a atenção, batendo o pé no chão e tudo mais. Vamos chamar a atenção do Sauron pra cá. Quando ele fez isso, o Sauron pegou todas as tropas e colocou em direção à entrada de Mordor. Mandou lá um porta-estandarte dele lá, né, que era inclusive um dos primeiros homens, né? Esse cara é citado, salvo engano, ele é citado no Silmarillion, esse cara, que era o Boca de Ferro, né? O Boca de Sauron. É o Boca de Sauron. E aí esse cara, ficou então... Ficou fantástico. Ficou. E daí esse cara, então, foi pra lá, persuadiu o Gandalf a se entregar junto com os outros e tirar a resistência da Terra-média. Enquanto estava acontecendo essa fusarca toda ali embaixo, o Frodo estava subindo. E quando ele percebeu, quando o Sauron percebeu, já era. E é muito louco essa descrição no livro, porque o que mantinha os orcs em pé, vamos chamar assim, era a ligação mental do Sauron com eles. Eles tinham uma ligação mental, não só os orcs e aquelas porcarias tudo da Terra-média, tinham uma ligação mental com o Sauron. E essa ligação era de controle. Então, quando essa ligação caiu, nossa, eles desmoronaram todos, assim, de uma vez. Lembrando que o Sauron era o necromante, né? Então, ele ergueu aquilo tudo com as forças dele referentes a esse tipo de arte, né? Vamos lá. Exatamente, perfeito. Então, essa parte aí, cara, do Senhor dos Anéis, ela é muito louca, ela é muito sensacional. A gente... Pode falar, Marcelo. Não, conclui o seu pensamento. E daí, cara, a gente consegue entender que essa parte inteira é de você ficar sem fôlego. Até vir o Rei das Águias e pegar eles, né? Você fica ali sem fôlego, até chegar em Valfenda, meu. Você fica sem respirar aquilo ali. Não, e outra coisa, como o Igor falou, é uma coisa, quem tá assistindo... É engraçado, porque tem que assistir mais de uma vez. Porque na primeira vez você fica muito assim, é muita informação, é muita coisa acontecendo e é uma coisa muito louca. O sentimento é um mix de sentimentos que toma você. Mas quando você assiste a segunda, você se coloca no lugar das pessoas ali, que não sabem o que está acontecendo em paralelo. E isso é muito interessante, porque hoje em dia, pra gente, conceber essa situação é muito fora da realidade, porque a gente tem internet, temos smartphone, e a gente sabe de tudo que está acontecendo em paralelo, na grande verdade. E ali não. Ali eles praticamente, ou eles precisavam de um milagre, ou eles dependiam dos outros para saber se cruzou o caminho, ou usarem algum instrumento oracular daquele universo. Fora isso, não tinha como. Então, o pessoal que é mais antigo, que veio antes da internet e tudo, como eu, por exemplo, o Igor, como tá falando e tudo, não pegou essa ascensão da internet quando era ainda criança, adolescente, consegue se colocar. E mesmo quando lançaram os filmes, a internet já tinha, mas não era como é hoje. Então, o que acontece? Você entendia essa situação, porque na época que saiu esse filme, as pessoas não andavam com o celular no bolso, honestamente. Então, você entendia. A gente entendia isso, cara. A gente sentia de uma maneira muito, muito crua
a angústia de você estar numa situação e não sabe o que está acontecendo, entendeu? E você pode estar lutando ou tentando fazer alguma coisa em vão, porque você não sabe se vai dar um resultado, você está disposto a morrer por uma ideia, entendeu? Por um desejo, por uma esperança. É uma coisa muito tocante mesmo. E olha, Paulo, tem que colocar, quando a gente for colocar no ar, isso aí que tem, ó, cuidado, spoilers. Porque o que tem de spoiler aqui tá bonito, hein? O livro tá aí há muitos anos, né? Não, mas uma conversa de 40 minutos do Senhor dos Anéis sem spoiler é difícil, cara. Eu acho que é impossível. Uma curiosidade, né? Principalmente pro Ulisses, que adora a versão da Martins Fontes. Tô brincando, Ulisses. Da tradução. Bom, você viu, porque, por exemplo, Valfenda, né? O nome original dela se não me engano, é Rivendell, né? E na Valfenda foi na edição da Martins Fontes, né, que ela ganhou esse nome, né? Que era uma amálgama das palavras vale e fenda, né? Para dar a ideia de divisão. Então você imagina, você pensa no ambiente, você estuda, você se imagina naquele lugar. Isso aí foi uma invenção de tradutor, né? Mas que funciona, né? Afinal, a última casa amiga ainda é Valfenda. Né? Por aí. Cara, foram algumas. O bolseiro foi o que mais chegou. Porra, bolseiro, cara, você é louco. Esse daí foi o único que me incomodou de verdade, foi o bolseiro, mano. O bolseiro, realmente. Agora, só pra concluir aqui esse tópico que a gente tá falando, que a gente tava falando do Christopher Tolkien, e aí nós voltamos nos filmes também, né? Vamos sair um pouco dos livros, a gente já colocou aqui a importância do Christopher, né, na conclusão do trabalho do pai. O Christopher, ele teve problemas, tá? É uma coisa que foi muito falado na época. O Christopher teve problemas, é o espólio do Tolkien, né? Vamos botar assim de uma forma mais ampla. Teve problema com a New Line, porque a New Line Cinema, que foi a responsável pelo lançamento dos filmes, eles ficaram devendo royalties para a família, de coisa de milhões e milhões, né? Da casa de dezenas de milhões de libras. Mas assim, no final das contas, eles chegaram a um acordo para a época do lançamento do Hobbit, porque o Hobbit quase não saiu por causa dessa pendência judicial, né? Foi uma coisa complicada. O que acontece que eu acho muito interessante hoje, como nós estamos vendo, o Christopher Tolkien, né, assim, infelizmente, ele se foi, né, 15 de janeiro agora desse ano ele faleceu, 95 anos, mas ele faleceu justamente após a conclusão da obra completa do pai, de finalizar a compilação completa do pai. E os filhos dele, né, o resto da família, né, os descendentes ficaram com o espólio, e hoje nós temos, assim, algumas previsões interessantes. Nós temos aí a Amazon, que está fazendo, né, tá fazendo um seriado da Terra-média. Eu nem falo que é de Senhor dos Anéis, o pessoal fala, não, a Amazon vai fazer um seriado de Senhor dos Anéis. Gente, não, eu não sei. Porque quando eu vi o trailer, não me pareceu muito que ia ser efetivamente de Senhor dos Anéis, o que me deu um calafrio. Mas um calafrio da raiz do cabelo até a unha do dedão do pé. Eu só olhei assim porque... Ou preocupada? Não, preocupada não, pelo contrário, apareceu lá fora dos Anéis. Eu já olhei, opa, Celebrimbor. Não, eu já fiquei aqui como, né, saltitando, não sei o que falar. Mas então é isso, né? Voltando assim, recompondo, né? Porque Tolkien é uma coisa que realmente me tira do meu normal. Mas peço desculpa a todos se eu estiver assim muito, né, animada. mas enfim, o Christopher, ele teve um trabalho assim, e eu nem falo que é um trabalho, mas ele tomou como assim a missão de vida dele terminar de compilar as obras do pai e lançar. E ele justamente faleceu, descansou com 95 anos de idade, depois do lançamento disso tudo e a autorização para a HarperCollins Mundial ficar com os direitos da obra para lançamento, entendeu? Então, por hora,
A HarperCollins ficou e ela vai lançar tudo, inclusive aqui no Brasil, que não tinha, não da maneira que vai vir, tudo, inclusive Contos Perdidos, que é uma compilação com 9 livros a respeito das cartas, a respeito de escritos sobre a Terra-média, sobre alguns personagens, sobre o desfecho de determinadas situações, tipo, existe um dos livros, ele tem a ver com a sombra de Sauron pós-destruição do Anel. Eu ainda não li esse, mas, olha, eu vou falar, é um trabalho, assim, de se tirar o chapéu. Agora, foi como o Ulisses falou, é um documentário. Sim. Eu acredito que... Bem, o Christopher Tolkien, ele foi responsável por terminar o Silmarillion, que é basicamente uma história que conta a origem de tudo. Não só da Terra-média, mas ela, da Terra-média, Arda, mas ela conta a origem de tudo. Então ela vai da Primeira Era, lá na criação dos Elfos. Antes da criação dos Elfos, ele vai até a música, né? A parte da música é sensacional, cara. De verdade, é a minha parte preferida. A música sensacional. Não, você pega o livro, você abre, você já começa com a música, você já enlouquece. Desculpa. Você fica assim, ele concebeu a música. Maravilhoso. Pessoal, só para... Agora há pouco eu falei a palavra amálgama, né? Só para explicar que é tipo um morfema, é quando você junta duas palavras, né? Que nem portunhol, por exemplo, informecial e coisa assim, tá? Assim, a gente já tá com quase 1 hora já de Vikingcast, que para variar, né? Passa como se fosse 5 minutos, né? E como a gente fala que é um Vikingcast, né, a gente tem que também trazer um pouco do lado viking para essa conversa, tá? Antes disso, eu pensei que, Ulisses, quando você tivesse um filho, um homem, né, você ia chamar ele de Alfredo, né? Mas você sabe que Alfredo quer dizer elfo sábio, né? Então era uma coisa legal, né? Tinha que ser Alfredo. Bom, tudo bem. Vamos lá, pessoal. Desculpa a bobagem, tá? Ulisses, só pra gente voltar pro tema Viking, né? Apesar da conversa estar muito boa, eu acredito que 99% dos nossos ouvintes preferiria manter o assunto como estava. Traz aí os paralelos aí das obras dos Tolkiens com os Vikings, onde você identifica a parte viking da história. Depois a gente debate aqui a Marcela, você, a Marcela e o Igor sobre isso, pra gente encerrar daqui a pouquinho. Cara, a gente consegue ver a presença dessa cultura viking basicamente assim, no cerne da história do Senhor dos Anéis, certo? Que é basicamente uma forma de enxergar o Anel dos Nibelungos. Uhum. Isso a gente não tem como negar, certo? Sim. Basicamente ali. A gente consegue entender que esse começo tem a ver com os anões, certo? Uhum. São 7 anões, tá? Sim. Não é à toa, mas são 7 anões, que eles foram criados pelo deus ferreiro. A gente pode chamar, sim, ele é um Valar, né? Uhum. Para vocês que não sei se estão situados o que é o Valar, um Valar, ele é um ser criado dos pensamentos de Eru ou Ilúvatar. O que é Eru ou Ilúvatar? Ele é basicamente aquilo que existe acima de Deus que a gente conhece. Vamos chamar assim, acima de um Deus. Ele é acima da existência. Ele não tem nome, ele não tem forma. Nome é dado para a gente poder ter um contexto e como chamar ele. Então dali ele criou uma melodia, e essa melodia ela foi sendo executada por seres que estavam antes da existência. Eles vêm antes da existência, esses seres, e esses seres são chamados de
Valar, né? Se é que dá pra chamar esses seres de Valar, Marcelo? São os Ainur, né? São os Ainur, eles são pelos Valar e pelos Maiar, né? Então a gente consegue chamar esses seres de são os Ainur, né? Esses Ainur, eles são, como eu disse, criados pelo pensamento de Ilúvatar ou Eru. Quando a música foi sendo executada, essa música, ela criou um ponto azul, uma esfera azul, que existia, passou a existir no nada, mas ela não pertencia ao nada. Isso é o que a gente consegue chamar de Arda. Certo? Sim. Dentro dessa esfera, Eru disse àqueles que vieram do seu pensamento: vão para a Arda e deem forma à Arda. Aqueles que quiserem podem ir, então vão para a Arda e deem forma à Arda. Um desses seres dos Ainur, que saíram do pensamento de Ilúvatar e entraram em Arda, entrando em Arda, ele deixa de ser um Ainur e passa a ser um Valar. Então ele passa a ser uma força de Arda, que é o que o que é dado o nome Valar. Um desses seres é o ferreiro Aule. Ou a gente pode chamar de Aule, mas é um ser que ele basicamente moldou o que era a terra, o que era a pedra, tudo que era material. Nesse sentido de ferragens e criação, veio desse Valar. Esse Valar em si, como ele era afoito por criar, porque era a existência dele, o cerne dele era a criação. Então ele quis criar. Ele criou uma raça feita a partir de pedra e metal, é isso, né, Marcelo? Isso. Que são os anões. Na Terra. Exatamente. Sobre a montanha. Então, quando você ouvir no Hobbit que aquela é a terra dos anões que reinam sobre a montanha, é porque eles foram criados lá. Isso, de fato, foi uma determinação do pai, do Eru. Porque quando esses anões eles foram criados, o Eru ficou puto com o filho dele ali. O Aule falou: e aí, Xará, como é que você coloca uma coisa viva, existente, na terra que eu pedi para vocês criarem antes de mim, antes dos primogênitos? Que porra é essa? Como é que você coloca uma coisa assim no lugar? Não põe assim o negócio. Agora você vai matar esses anões aí, mano. É o que você vai fazer. O Deus, o Valar, ele... Oi. Não, é só não sei se todo mundo que vai ouvir vai ter esse conhecimento, né? Mas é porque ele criou ali a Arda para os primogênitos, né? Ele não queria nenhuma outra ele só queria um outro habitante, não queria nenhum outro habitante antes dos primogênitos, por isso que ele ficou puto, exatamente. Até porque Melkor, que era o primogênito dos Valar e o mais forte, ele foi banido justamente porque ele quis criar fora do pensamento de Eru. Exatamente. Já na parte da música, ele é distoante, né? Exatamente. Na parte da música ele já destoa, né? Ele já fala que ele quer criar os próprios sons, né? Então. Eu imagino o Melkor lá com uma guitarra. Perfeito, cara. Enquanto você tocava com harpa, sabe? É isso aí, eu confesso que eu tive a mesma imaginação. Eu também, cara. Eu pensei exatamente, imagina um coro lá de todo lírico, todo lindo, de repente vem uma distorção. E não é uma guitarra, mano. É uma guitarra de Seattle, cara. Exatamente. E se vocês me permitem fazer um pequeno adendo, já que a gente está aqui no Vikingcast e tudo mais, eu enxergo o Melkor, a figura do Melkor, eu vejo que o Tolkien quis chegar colocando uma figura tipo um trickster mesmo, um Loki no Melkor, tá? No Morgoth, né, como ele se tornou após, porque ele vinha justamente para
cagar as coisas. Para alguns ele dava coisas, entendeu? Mas no final ele era aquele que era o do contra mesmo. Ele tinha, eu vejo muito ele tendo colocado um pouco de essência de um trickster. Eu não via trickster, Marcela, mas eu via tipo assim, pô, vai lá, cria a montanha, ele dá um tapa na montanha e quebra a montanha. O cara vai lá, põe o coqueiro, ele chuta o coqueiro, entendeu? Mas olha só, mas a gente tem que pegar a parte que ele ficou preso em Almarém. Que ele ficou naquela prisão de 100 anos. Manwë deu para ele o perdão, convidou-o para fazer parte da comunidade em Almarém. E o que ele fez lá? E aí que eu vejo o Trickster. Porque ele ficou fazendo fofoquinhas. Ele, de certa forma, quando Fëanor fez as Silmarils, os comentários dele foram os que semearam ali aqueles desejos, sabe? Aqueles desejos ambiciosos, negativos dentro de Fëanor. Total. Então eu vejo ele realmente como um trickster, mas não por antes, mas sim depois, nesse período de Almarém, que foi o período, na grande verdade, que foi mais trabalhada essa questão. E como a gente está falando dos Ainur, justamente aí em Almarém é que nós vemos muitas coisas relacionadas à mitologia nórdica, porque a gente pode colocar aí, por exemplo, a Yggdrasil. Eu vejo a Yggdrasil, o freixo do mundo, como sendo, sabe, ali sendo retratada como Teleferion e Laurelin. Eu vejo ali, as duas árvores, elas representam a Yggdrasil, porque aquelas duas árvores é o que faz tudo, é a que ilumina toda a Arda, entendeu? E que, obviamente, né, o Melkor destruiu, mas, enfim, eu vejo dessa forma, as próprias raças, entendeu? A criação ali dos anões, vindo os anões, né, das montanhas, isso tudo, os goblins, tudo isso isso tudo tá ali na mitologia nórdica. Então eu vejo isso muito, de uma forma assim muito bacana. A Yavanna, que é a própria deusa da natureza, entendeu? A criação dela, de todos os recursos naturais que existem em Arda, entendeu? A como as pessoas trabalham com ervas, como as pessoas ali trabalham com as plantas e como as pessoas ali também fazem as maldições com as plantas, como Sauron, por exemplo, quando ele ainda era o Maia e estava trabalhando a serviço de Morgoth, né, que é Melkor, em duas mãos, ele pegava e ele corrompia tudo que a Yavanna fazia, né? Então, mas essa é a coisa do Sauron. O Sauron, ele é isso, ele corrompe as coisas e a gente consegue ver a diferença dele pro Melkor ali. Mas veja bem, pra gente chegar nisso aí, a gente não sai daqui hoje. A gente não sai daqui hoje. Agora, os anões, ali eles foram criados ali daquela forma e basicamente Eru disse que eles teriam que ser destruídos por Aulë, certo? Mas quando Aulë foi destruir esses anões, aí é onde eu acho que já começa a entrar a parte nórdica da coisa. Uhum. Por quê? Porque o primeiro anão, o primeiro a ser concebido, ele pegou a marreta do criador dele e falou para ele: ok, a gente não quer que você se disponha com seu pai, então toma a marreta e pode nos destruir. Eru, vendo aquilo, falou: não, eu consigo ver nesse anão a chama imperecível. Eu consigo ver essa chama imperecível nele. Ele já possui essa chama imperecível. Então, você não vai destruir esses anões, mas você vai adormecer esses anões e fazer com que eles fiquem aí, sobre a montanha, até que os primogênitos nasçam em Arda. Ali a gente já consegue ver, porque a gente consegue compreender os anões, eles são duros como pedra, mas eles são duros como pedra, Paulo, em tudo. Entendi. Não só no corpo, eles são duros como pedra, e são inflexíveis na cobiça, na forma de pensar, na forma de fazer as coisas, tanto que eles gostam de morar ali.
Eles gostam de trabalhar com essa parte de manufatura, como a Marcela estava falando. Eles curtem isso. E eles são egoístas. Tanto que a gente pode falar um pouco do elfo mais inteligente da Terra-média, que é o Thingol, não é? Consigo falar do Thingol sendo o imbecil da Terra-média. Tem gente que não vai gostar do que eu falo, mas o Thingol é uma merda, cara. Eu acho ele bem burro, assim. E ele, cara, ele pegou uma Silmaril, pegou um colar, que era o Nauglamir, e deu para os anões e falou, olha aqui, vocês me fizeram esse anão, esse colar, pega essa pedra, incrusta nesse colar aqui, vai ficar uma joia maravilhosa e vocês vão me dar essa joia. Só que os anões, cara, eles não dão nada para ninguém, velho. Eles emprestam. Para eles, estava emprestado. Entendeu? Então, eles fizeram a joia. Pegaram a Silmaril, colocaram no Nauglamir e por que a gente vai dar essa joia pro elfo? Se a joia foi a gente que fez, portanto é nossa. Tem uma pedra que está incrustada na nossa joia, então é nosso, né? É nosso, não é? Essa é a lógica. É tudo mesmo. Aí vai o Thingol e fala, não, vocês estão falando com quem? Essa joia é minha, eu vou meter a espada em todo mundo, e tomou um machadão na cabeça e foi pra terra do nunca. E daí você já vê a cobiça dos anões, como eles são. Não é? Você já vê ali. E isso já remete totalmente à história dos Nibelungos, né? Sim. Aquilo, o tesouro dos Nibelungos, eles fazem isso com quem cobiça aquele tesouro. E não só os Nibelungos, eu digo o Smaug. A gente pode falar do Smaug e não do antecessor do Smaug, o Glaurung. O Glaurung, ele era um dragão que ele não queria tesouros. Tanto que ele botou fogo num salão cheio de tesouro, mano. Ele era um dragão dos caos. Ele era um dragão do caos, né? Exatamente. Ali, assim como anterior a ele, né? Assim como anterior a ele, o Ancalagon, que era ainda maior. Eles eram do caos. Mas o Smaug, ele é um dragão que ele é totalmente ligado à mitologia nórdica. Porque os dragões da mitologia nórdica, eles são assim. Eles querem um tesouro que eles não precisam. Eles querem uma princesa que eles não podem ter. Porque ele não tem, essa princesa não tem serventia para ele. Ela quer que ela seja virgem. Para ela ser a mais pura possível. Mas é uma virgindade que ele não vai poder... como é que eu posso falar isso sem ser mal educado? Usufruir. Ele não vai... eu não quis usar essa palavra. Mas é uma virgindade que ele não vai poder, palavras do Paulo, usufruir. É um tesouro que ele não tem necessidade para ele. Não faz necessidade. Então ele tudo aquilo que ele não precisa, que não tem serventia para ele quer. Isso é puramente egoísmo, né? E é o que a gente vê nos dragões do Tolkien, mais precisamente no Smaug. Ele não precisava do tesouro dos dragões. Pra que ele tava lá naquela merda? Pra dormir, velho? Não, e olha só, falando em dragões, é muito importante, todo mundo aqui que tá escutando o Vikingcast, obviamente, sabe da importância dos dragões na mitologia nórdica, né? Sim. Então temos Nidhogg, que ele é justamente o dragão que ele tá comendo as raízes da Yggdrasil. E eu vejo muito em Nidhogg, no caso, ainda voltando aí para a época de Almaen, ele sendo ali representado pela Ungoliant, que foi a aranha né? que acabou com as árvores, entendeu? Então mas ela comeu 6 Silmarils, né? Sim, mas o Nidhogg, ele tem esse papel de acabar de destruir por baixo, pelas raízes, a Yggdrasil, entendeu? Já na preparação para o Ragnarok. E é muito importante os dragões na mitologia nórdica. Temos, na grande verdade, são 4, não é isso, Paulo? São 4 dragões, que são os vermes, né, que se chama, né, na mitologia nórdica, que é o Urabak,
Tem o Nidhogg, o Goin, Moin, olha só, Goin, Moin, são nomes que a gente já remete aí pro nome dos anões. Sim. Entendeu? O Tolkien pegou muitas coisas. O Salão de Mãos. A própria Terra-média, né? Que é Midgard, né? O Middle-earth, né? Que é a terra dos humanos, né? Que é nosso planeta, vamos dizer assim, a nossa convivência. Os animais também, né? Você pode ligar a Asgard, né? Mas você falou uma coisa aí, Marcela, que é muito, muito interessante, Paulo. Veja só que a Marcela disse que esses dragões, na mitologia nórdica, eles são os dragões que vão preparar a vinda do Ragnarok, certo? E ela fez uma correlação com a Ungoliant, que a desgraçada pulou lá em Aman, né? Ungoliant era uma maia, antes fazia parte da música, mas se corrompeu indo pro lado de Morgoth. Né? Então, veja. Eu não sei se ela se corrompeu. Ou ela já era corrompida, né? Mas tem uma coisa no mundo do Senhor dos Anéis, cara, nas histórias de Tolkien, principalmente no Silmarillion, que é uma coisa assim, quando a gente diz corrompeu, é que aquela coisa era uma coisa pura e ela deixou de ser pura por uma força exterior. Isso não acontece ali. A Ungoliant, e cada um dos seres que pisaram em Arda, eles escolheram ser daquele jeito. Sim, você tem razão. Os Balrogs, que também eram Maia, eles eram Maiar, eles escolheram ir pro lado de Melkor. A Ungoliant também, bem lembrado. Exatamente. O Sauron, na verdade, não. Ele, como Merion, ele era oposição à canção de Melkor, a dissonância de Melkor. Ele era completamente oposição, ele não era a favor, e ele cantava de forma harmoniosa com os outros Valar, né? Mas ele caiu igual o Saruman, né? Igual o Saruman. Tanto fuçar, virou um merdalhão daquele dali. Na verdade não. O Merion, na grande verdade, ele queria criar também, porque ele foi ferreiro de Aulë e ele era o ferreiro mais experiente. E Aulë chegou justamente por causa do evento dos anões. Aulë chegou e falou, não, daqui você não passa. Melkor chegou lá, eu te ofereço isso. Isso, então, e aí ele não foi fuçar? Ele não foi estudar? Ele não quis mais? O que foi que o Saruman fez? O Saruman tinha um crush, né? Mas o Saruman estudou as artes do necromante ali, até ele entender pra ele que ele queria mais de uma coisa. Exatamente, ele queria ver todas as cores. Calma aí. Exatamente. Ele queria todas as cores. Esse pensamento, Marcela, que você teve de dizer que a Ungoliant, ela veio e destruiu Telperion e Laurelin, certo? Sim. E aí você fez uma analogia com esses dragões da mitologia nórdica que basicamente estavam preparando o Ragnarok. O que aconteceu depois que ela cagou lá em Aman? Não foi nesse momento que o Fëanor... Aconteceu o Ragnarok em Amarém, porque foi quando acabou o sonho ali. Exatamente, ali começou a merda. Foi tudo ali. E foi nesse momento, inclusive, que foi a partir desses eventos que os Valar resolveram se separar dos povos da Terra-média, né? E aí eu coloco, e aí vem essa questão que o Paulo colocou de Midgard e tudo mais, a Terra-média, e nós temos Asgard, onde estão os Aesir, que é onde estão os Valar nesse momento, nas terras longínquas, entendeu? Eu acho que também é no oeste, né? Em Aman. Bom, pessoal, eu sei que a conversa está muito boa, o Vikingcast está muito legal, mas a gente já está com quase 1h10 de podcast e a gente vai ter que encerrar. Então, antes de encerrar, eu queria passar a palavra pro Igor. Igor, fala mais alguma coisa aí para nós, se despeça do pessoal aí. Não, cara, eu agradeço o convite aí. Hoje eu vim aqui mais como espectador, né? Porque o Ulisses ele comentou que seria sobre o Silmarillion. E aí eu tô aqui, enfim, mais ouvindo do que participando, né? Eu agradeço o convite. Né? E, enfim,
aos próximos, se houverem, Ulisses, me fala o que vai ser, tá bom? Pra não ficar calado. Ulisses, você quer falar mais alguma coisa? Faz um jabá da modelo. Cara, quero sim, pessoal. Dê uma olhada no nosso podcast, o podcast da Escola Modelo Design, né? Que é o MDcast, bem bacana. Nessa quarentena tem muita coisa legal acontecendo, tanto no MDcast. Podem dar uma olhada no nosso site também para as aulas online que a gente tem lá. São aulas gratuitas que você pode acessar e tirar proveito dessas aulas nessa quarentena e tudo mais. Vamos evoluir nessa quarentena, né? Uhum. Dica de Arte também é um dos programas que você pode beber dessa fonte ali, porque o Dica de Arte ele não é como o MDcast, que ele é extenso, é uma coisa mais curta, que você vai conseguir aprender e se divertir vendo o Dica de Arte. Todos esses vídeos estão no nosso canal no YouTube, vocês podem acessar. O MDcast, além de estar no YouTube, ele está também no Spotify. Sim. Certo? Então, qualquer coisa, é só dar uma chegada lá. Inclusive tem alguns que eu participo com eles ali. Inclusive a gente gravou recentemente um aí sobre Cavaleiros do Zodíaco. Então você que está ouvindo e gosta do assunto, acessa lá o MDcast. Você pode acessar o site da Modelo Design, que é modelodesign.arte.br. Lá tem os links para todas as mídias deles, inclusive para o MDcast. Correto, Ulisses? Perfeito, Paulo, perfeito. Marcela, quer falar mais alguma coisa? Bom, eu queria falar muito mais, mas nós não temos tempo para isso. Mas assim, gente, mais agradecer mais uma vez vocês estarem escutando a gente. Eu acho fantástico, muito importante, porque mitologia nórdica não parece, mas está relacionada a muita coisa na nossa vida, na nossa cultura, e assim, né, Paulo, a gente aos poucos, né, a gente vai trazendo aí, né. Então, poxa, agradeço demais a audiência de todo mundo. Eu que agradeço a participação de vocês todos, em especial para o Igor, que é a primeira vez dele. Obrigadão por ter vindo, Igor. Eu que agradeço o convite. E obrigado, pessoal, por tudo. Quem quiser, toda segunda-feira agora a gente vai ter o Vikingcast. Espero que vocês estejam nos ouvindo. Às sextas-feiras a gente tem o Giro de Notícias da Livros Vikings, que é um compilado com todas as notícias que saíram no nosso blog, em um formato de vídeo que você pode assistir no nosso canal do YouTube. E comprem os nossos livros, leiam a saga Viking Loop, porque vale a pena. Acesse www.livrosvikings.com.br/livros, tá? Conheça lá o nosso trabalho, entre no nosso blog, leia tudo que tem de notícias sobre o mundo viking. Foi um prazer estar com vocês todos aqui. E quem puder nos ajudar, nos apoiar, acesse apoia.se/livrosvikings. E quem nos ajudar tem uns prêmios interessantes, e eles são cumulativos, o que vale a pena, e o dinheiro que a gente arrecada lá vai servir para a gente fazer novas publicações, quem sabe trazer umas edas traduzidas para vocês, ou se não... É bom, hein? Show de bola. Ou lançar uns livros novos, alguns com a participação de vocês, como uma coletânea de contos que eu e a Marcela a gente vai organizar. Tem bastante coisa legal. Tá certo? Então, inclusive, pode falar nisso, Paulo, claro. Achei fantástico as lives que você tem feito com o Emílio, trazendo, né, a confecção do novo livro da trilogia. E vai ter mais? Como é que vai ficar isso? Vai, a gente levou 2 episódios para criar uma personagem nova que ela vai fazer parte da saga do livro da história do terceiro livro, né? E vai ter um papel de destaque. E aí a gente está também querendo depois fazer um livro à parte com a participação de todo mundo que ajudou na criação dela, para fazer um livro sobre ela, tá? E não nesse próximo não nessa próxima live, em breve a gente vai ter uma live onde a gente vai fazer a capa do terceiro livro ao vivo junto com vocês, tá bom? Obrigado, Marcelo, obrigado, Ulisses, obrigado, Igor. Valeu, pessoal, até a próxima. Skol!